Fala pessoal, eu sou o Estevam aqui na área e hoje eu vou falar um pouco sobre a questão dos impostos de renda aí. Muitas das vezes você vai ter dúvidas referente aí se a gente deve declarar ou não. Então provavelmente você já iniciou, você já fez a preparação inicial, o que significa day trade, o que tem além de day trade, quais são os outros mercados em si, além de day trade, como você faz o seu estoque aí inicial. Então aqui a gente vai vir nosso primeiro alinhamento, tá? Então esse aqui é o nosso primeiro alinhamento, você vai ter o segundo alinhamento onde vou mostrar para você como você faz as devidas configurações nas plataformas e também como você baixa a nota de corretagem para você fazer seu devido cálculo, para você gerar e pagar o imposto aí, que é o DARF e o imposto de renda. Então, hoje eu vou falar um pouco sobre eles especificamente. Então, a gente está no site aqui da Receita Federal, tá? Então, logo de cara, eu quero que você entenda aí que são os primeiros passos para se tornar um day trade, vocês têm que pagar o imposto de forma correta. Então, o que acontece? Não adianta achar que day trade é brincadeira. Day trade não é brincadeira. Você tem que levar literalmente tudo a sério. Então, tudo que eu dizer para você aqui agora, a partir desse momento aqui, você tem que levar totalmente de forma séria, tá? Porque se você não levar de forma séria, você não vai estar preparado para você fazer devidas operações no day trade, beleza? Tanto day trade e spin trade aí, ok? Então, o que acontece em cima disso aí? Você já fez as suas devidas preparações, você já entendeu um pouco o que seria a teoria na prática, entre outras coisas, você vai ver muito mais coisa além disso futuramente. Então, nos próximos módulos, eu vou aperfeiçoar somente na área da psicologia, juntamente com vocês, e a questão das teorias aí também, beleza? Então, sem longas demoras aí, não vou demorar muito, eu vou explicar logo de cara o que seria o imposto de renda para você que está começando. Bom, imposto de renda você tem que declarar anualmente, ou seja, se você está pensando ou já começou a operar aí, neste ano aqui, né, no caso, você só vai operar no ano que vem, ou seja, você vai fazer só operações ali, seja, tipo assim, vou dar um exemplo mais simples. Você operou o mês inteiro ou você operou o ano inteiro, você não precisa declarar este ano, você só vai declarar ano que vem. Então, se você pensa operar nesse mês, nesse ano, ou você já está fazendo operações desde o começo de janeiro, você só vai fazer a sua declaração de imposto de renda ano que vem, beleza? Então, é sempre entre março, abril, o período exato para você fazer a declaração de imposto de renda. E o que seria a declaração de imposto de renda? Declaração de imposto de renda, basicamente, você está ali pagando taxas referente ao ganho que você ganhou aí mensalmente. Então, vamos supor que você não ganhou, está negativo. Você não precisa declarar totalmente. Exemplo, vou dar uma explicação. Se o ano inteiro, você só foi negativo, você só perdeu dinheiro, de acordo com os meses operados, você somente vai declarar, tá? Lembre-se disso. Você só declara o imposto acumulado. O que seria isso, Estevam? Da mesma forma que você declara os seus ganhos, você tem que declarar também seu informe de renda aí negativo. Ou seja, vamos supor que você ganhou no total de 5 mil e você teve um prejuízo de 3 mil. Se você não declara esse prejuízo, você vai ter que pagar o imposto acumulado de 5 mil. Então, mensalmente, você vai ter que declarar esses impostos ali, tanto os meses positivos e os meses negativos. Então, você tem que declarar das duas formas, beleza? Então, se você não declara, o que pode acontecer? De forma geral, primeiramente, o risco principal. Se você for de pessoa física ou pessoa jurídica, né, que é CNPJ, você tem um grande risco de ser bloqueado seu CPF, você não vai poder fazer compra, você não pode fazer transação, não pode fazer nada, e entre outras coisas. Então, seu CPF tem um grande risco de ser bloqueado, beleza? CNPJ, a mesma coisa. Então, toma bastante cuidado com isso, porque é coisa séria, ok? E por que isso acontece? Quando você faz a sua criação, logo de cara, a criação das contas, né? Que são as criação das contas em si, e quando você vai lá nas corretoras do mercado brasileiro, cria aquela conta, você aceita o termo de adesão, quando você aceita esse termo de adesão, para você fazer suas devidas operações, mesmo que você não coloque dinheiro lá, mas se caso um dia você chegar a colocar, automaticamente são cobrados ali alguns impostos em cima, tá? Então tome bastante cuidado em cima disso aí, ok? Porque quando você aceita o termo de adesão, automaticamente você está servindo o cumprimento, né, vamos dizer assim,
está seguindo as ordens lá de forma correta, de acordo com o termo lá de contrato da corretora. Ou seja, o termo de adesão já é um imposto rentido ali que você vai ter que pagar se você tiver lucro. Se você não tiver lucro, você não precisa pagar esse imposto rentido. Bom, então você já entendeu que todo ano, a partir do ano que vem, se você começou esse ano, você não precisa. Se você começou ano passado, você já precisa declarar. Então, o que acontece? Todo ano, você precisa declarar seu informe de renda, tanto positivo e negativo. Isso mensalmente. E como que eu faço isso? De forma geral, você vai montar uma planilha, tá? Vou ensinar você a montar essa planilha com as notas de corretagem que você vai ter de acordo com suas operações. E depois que você fez isso aí, você vai vir nesse site, que é o Receita Federal aí. Beleza? E o que acontece em cima disso aqui? Você pode fazer duas formas, tá? Depois que eu vou explicar. Ou você pode ir lá diretamente provavelmente onde você mora vai ter um ponto aí que é a contabilidade, né? Que é aquele centro que eles fazem a contabilidade das empresas. É só você ir em um contador e declarar o imposto de renda. Você vai pagar normalmente um preço lá que eles vão cobrar em cima. Ou você faz declaração com as notas de corretagem. Você vai imprimir ou você só leva o valor já calculado certinho que você vai calcular. Provavelmente eles vão cobrar um valor mais baixo de você, e isso vai te ajudar bastante, já creio eu, né? Então, você já vai calcular certinho o valor que você precisa, não vai cobrar a mão de obra dele, só vai gerar o imposto lá para você, e você vai pagar normalmente ali o que você deve, beleza? Agora, a gente vai entrar um pouco na questão do DARF, tá? Que é diferente de imposto de renda. No DARF em si, você precisa pagar mensalmente, ou seja, cada mês você precisa pagar. Então, vou dar um exemplo para você. Se esse mês eu saio positivo, se esse mês, vamos supor que eu estou no mês de julho, ou de junho, estou no mês de junho, ou janeiro, vamos pegar janeiro como exemplo. Estou no mês de janeiro, eu saí positivo nesse mês. Se eu sair positivo nesse mês, eu só vou pagar esse DARF referente ao outro mês. Então, exemplo, se no mês passado eu saio negativo, se eu sair negativo no mês passado, esse mês vai ser descontado o valor positivo. Então, vamos supor que eu saí negativo R$ 500 passado. Nesse mês eu faço 300. E o que acontece? Então, mês de dezembro eu perdi 500, né? E esse mês eu fiz 300. Então, vai ser descontado. Então, eu ainda vou estar negativo para o governo. Deu para entender? Automaticamente ainda vou estar negativo. Então, eu só vou declarar quando eu bater um valor superior a 500. Então, só vou estar com o imposto acumulado de 200 e alguns quebrados, que são os termos de adesão lá que você automaticamente fez, né, quando você criou sua conta. Então, não precisa complicar agora, depois eu vou mostrar para você passo a passo, não tem dificuldade não, tá? Só questão de prática mesmo, você vai conseguir já fazer isso aí de boa na sua planilha aí, ok? Outra coisa que eu vou explicar agora sobre DARF. DARF a gente paga mensalmente, igual eu expliquei para você. Então, se caso a gente deixa de pagar o DARF em algum mês, vamos supor que a gente fica o ano todo sem pagar o DARF. Quando a gente for fazer o imposto de renda, ele vai vir como multa, e se você vai pagar o imposto de renda, a multa e os DARFs atrasados de todos os meses referentes que você teve. Então, se todos os 12 meses você saiu positivo, você vai ter que pagar todos os DARFs atrasados positivos. E provavelmente eu acredito que você vai já ter gastado aquela grana. Então, não faça isso. Então, sempre calcula exatamente de forma correta. Outra coisa que eu vou dizer sobre DARF, que é em cima desse site que a gente faz o nosso DARF. Você não precisa de um contador, você mesmo pode gerar o DARF, você mesmo, só você precisa só de um computador e uma impressora. Se você não tiver impressora, você só vai lá e paga, leva o papelzinho no celular ou imprime na lan house mais perto aí. E você mesmo pode fazer isso. Só que para isso você tem que fazer o cálculo exatamente igual. Eu vou mostrar para vocês aqui uma nota de corretagem, de como que é uma nota de corretagem certinho para vocês entenderem. Deixa eu entrar aqui. Então, o que acontece? Eu estou dentro da minha pasta aqui e você repara que aqui a gente tem 3 corretoras, né? Que é a XP, a Rico e a Modal. Todas elas são mercado brasileiro. Então, para cada corretora, se você opera cada corretora, se você tem dinheiro separado em cada uma,
você é obrigatório mesmo, você precisa automaticamente tirar todas as notas de corretagem delas. Se você operou em duas corretoras no mesmo mês, você vai ter que juntar o valor retido das duas e jogar na planilha, certo? Então, eu vou entrar aqui na XP e pegar duas notas que eu baixei aqui, referente aí ao mês de dezembro de 2020. Eu vou abrir, você precisa ter o Adobe para conseguir abrir. Beleza, aqui dentro você consegue reparar alguns requisitos, tá? Mas eu vou mostrar de forma geral. Aqui são as operações que a gente faz aí durante o nosso período. Então, todas as operações de compra e venda de qualquer ativo, então você que quer entrar aí no mercado de day trade, já tem que ter essa noção. Você comprou ou vendeu qualquer ativo no day trade, ou ações, ou seja o que for, vai já estar registrado automaticamente. Então, se você não paga, tem um grande risco de você ser aí, bloqueado o seu CPF, entre outras coisas. Então, você precisa entender isso logo de cara, tá? Então, esse é o primeiro tapa na cara, vamos dizer assim. Então, logo de cara, você já tem que deparar com isso e já saber fazer isso logo de cara. Então, esse é o primeiro passo. Então, todas as operações nossas vai ficar aqui mostrando aqui nessa nota de corretagem, tá? E vamos supor, vou pegar esse valor bem simplório aqui, referente a esse dia operado. Então, aqui ele vai mostrar todos os dias operados. Então, se eu operei de segunda até sexta-feira, ele vai mostrar certinho todos os dias. Então, esse aqui é referente, essa página aqui que a gente viu, é referente a um dia somente, tá? Lembre-se disso. Então, se a gente vai baixar a nota de corretagem do mês, ela vai vir aí com os dias separados ali, ok? Lembre-se disso aí. Então, beleza. Nesse primeiro dia, a gente já tem automaticamente nossa taxa, que é essa aqui, que é a nossa taxa de registro referente ao mês do mercado. Então, essa aqui é a taxa de registro que a gente faz ali no mercado, que é a taxa comum, que é a taxa do RRF, tá? Outra taxa, que é a taxa de registro própria da BMF, que a gente faz é essa aqui, tá? Então, diferentemente, né, tem algumas taxas, algumas corretoras, que você vai pagar a taxa operacional, que é de acordo com o tanto que você operou, ele vai cobrar uma taxa. Então, tem corretora que você cobra a taxa. No caso da XP Investimento, tem um código que a gente coloca que basicamente a gente fica com a corretagem zero com a questão da taxa operacional. Só vai cobrar as outras taxas referentes ao mercado, beleza? Então, o que acontece aqui? A gente tem a taxa de registro do mercado, né? Tem a taxa comum da corretagem do mercado, que é essa primeira aqui que a gente viu. A taxa operacional, se a corretora tiver, e depois a taxa referente ao nosso registro da BMF, tá? Então, depois disso, tem outra taxa que é o volumentos, tá? Que é o monumentos do mercado. Então, o que acontece? Quanto mais você opera, quanto mais você entra comprado e vendido lá no dia, esse número tem costume de aumentar. Isso vai variar também de acordo com o seu ganho, tá ok? Então, se você reparar logo de cara, a gente já tem aqui nosso valor de ganho, e desse valor de ganho vai aparecer um Czinho, que é o crédito que a gente ganhou. Se aparecer um D, é um débito. Quando você fica em débito, você não paga taxa referente aí ao mercado. Então, quais as informações que a gente pega referente a esse mercado? É o valor líquido que a gente ganhou no mercado, fora as outras taxas, taxa de corretagem, entre outras coisas, que é R$ 209,89, e o valor do IRF. São esses dois valores que importam para a gente na nossa nota, tá? O restante não precisa, já está calculado e já dá um valor exato aqui para a gente, beleza? Certo? Ok. Depois disso, vou jogar um pouquinho para baixo aqui, só para vocês verem, que tem diferença sim, quando o valor é um pouco maior. Ó, esse dia aqui, ó, foi um dia que a gente teve bastante operação, eu tive bastante operação, o mercado estava um pouco meio volátil, e eu aproveitei o lucro do que eu tive mais cedo para jogar um certo, ampliar um pouco mais o lucro, né? Acabei tendo uma perda inesperada porque tem uma reversão de preço. Então, o que aconteceu aqui? Ó? A gente tem os valores exatos aqui, teve duas notas, ou seja, teve bastante operação, e no final do dia eu fiquei ainda com lucro de 430,85 centavos aí.
Tá vendo que a taxa aumentou? Olha lá, ó, a taxa de IRF aumentou, já é 4,35. A taxa de BMF já também aumentou, entre outros. Custos operacionais, tirando tudo aí, né? Que é o crédito aqui de 72, tudo aqui, deu 430 aqui, né? Esse foi o valor que a gente vai colocar. Então, é esse e o valor do imposto. Então, deu para entender um pouco referente? Ou seja, o que acontece? Vamos supor que eu vou pagar um imposto agora. Vamos supor que eu tenho que pagar um imposto de renda. Como que eu faço? Primeiro passo, logo de cara, você precisa entender. Se você começou esse ano, só ano que vem que você tem que declarar. E para você declarar, você tem que declarar todo mês. Você tem que pagar os impostos certinho, que é o DARF. Então, você tem todo mês, você tem que declarar, que é o DARF, somente. Você vai declarar somente o DARF. Esquece o imposto de renda agora. Esquece o imposto de renda. Se você pagou todo mês positivos, você saiu, você precisou, você vai fazer o cálculo, que eu vou mostrar no próximo módulo, você precisou pagar, você vai lá e paga. Todo mês certinho. Não deixe de pagar. Porque depois você não vai precisar pagar quando você for declarar o imposto de renda. Agora, se eu saio negativo, no outro mês eu não preciso pagar. Então, vamos supor que você perdeu R$ 2.000. Você só vai pagar quando você tiver um ganho superior a ele. Aí você paga o DARF. Quando for declarar o imposto de renda, você vai declarar os seus prejuízos e seus ganhos. Para quê? Para quando você for pagar o imposto, suas perdas sejam equivalentes para tirar o imposto. Ou seja, se você deixa de fazer o imposto, né, vamos supor que você está negativo. Você está tão negativo, aquele dinheiro que você teve perda, aquele dinheiro que você teve aquela perda referente, ele vai diminuir de acordo com o lucro. Então, vamos supor que o seu lucro não bateu o lucro das suas perdas. Então, você vai declarar somente sua perda. Para quando você tiver o lucro, o sistema lá do governo saiba que você está negativo. Aí vai retirar o valor negativo para depois acrescentar o valor positivo. Fazendo assim que você não precisa pagar imposto ali todo ano. Então, se aquele ano você está negativo, você coloca o seu rendimento de perda ali, referente. Beleza? Então, ficou bem fácil de entender referente aos impostos ali, né? Então, te aguardo aí no próximo vídeo. Mostrei só a simplificação, expliquei um pouco sobre o imposto de renda para vocês e um pouco de DARF no módulo 0, que é o alinhamento, tá? Então, isso aqui foi a primeira parte do alinhamento. Então, falou, até mais e bora lá pro próximo vídeo.